Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula semanal ao vivo, que acontece toda a terça-feira às 10 horas da manhã. Na aula de hoje você vai descobrir o que são as datas lucrativas e como é que a artesã pode usar as datas lucrativas para vender de 2 a 5 vezes mais. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Valéria Anjos e eu ensino artesãs a venderem de 2 a 5 vezes mais. Me contem aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, se tá tudo certo pra gente começar aquela aula espetacular pra vocês nessa terça-feira gelada por aqui, gente. Tô vendo muita gente chegando. Oi, Bru, Ateliê, Bailone, gente, sou péssima pra ler no que é ao vivo, vocês me desculpem. Cris, muita Tati, muita gente chegando. Diga, como é que tá por aí? Ah, foi. É que as mensagens estão indo pros grupos. Perfeito. E tá rolando áudio. Eu não tinha Tudo maravilhoso, Tati? Que bom. Ah, tá, beleza. Bora começar então, Aile? Ou você tem algum recado importante antes da gente falar sobre datas lucrativas? Bora lá. Pode começar. Primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro como artesã é o que são as datas lucrativas. Porque às vezes, se a gente não tem claro o que é, a gente pode se confundir e a gente pode perder excelentes oportunidades de venda. Então, Ali, o que é uma data lucrativa? É uma data em que a artesã, se souber usar, tem um pico de vendas, entre aspas, inesperado. Ou esperado, né? Esperado se fizer. Vai Sim. ser inesperado porque no planejamento dela ela não contava com esse pico de vendas. Porque é uma data que ela talvez nem soubesse que existia, mas que ela pode usar para vender mais. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre pico de vendas, a gente está falando sobre um momento ali no mês, na semana, no seu planejamento, que você vai ter um número de vendas maior do que você está acostumado. Então, talvez você vende, sei lá, vou dar um exemplo aqui, R$100 por dia. Por conta dessa data lucrativa, em um dia você pode vender R$500, em um dia você pode vender R$1.000. Então, é muito importante a gente ter isso claro. E às vezes a data lucrativa ela pode ser um dia ou pode ser uma semana. A gente já vai falar sobre isso. Então, é importante vocês terem muito claro que a data lucrativa, para você que é artesã, é um momento em que você vai ter um aumento nas suas vendas, você vai ter um pico. Imagina a imagem de pico, de um monte, você vai ter um pico de vendas no seu ateliê por conta de uma data, que para você vai ser uma data lucrativa. Aqui tem pessoal chegando pela primeira vez, olha quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, que legal! Primeira vez, Ateliê Bailone. Você tá conseguindo ler? Só me corrija se eu estiver falando errado, tá? O nome dela é Thaís. Ah, tá. A Gorete tá por aqui toda terça. Se não tem, gente, é porque o inverno às vezes é mais comum ficar doente, mas aí eu aviso vocês, eu sinalizo pra todo mundo, tá bom? Então, ficou claro pra vocês? Me mandem um joia, um coração, qualquer coisa, se ficou claro o que é uma data lucrativa. Data lucrativa é igual um pico de vendas, um aumento nas suas vendas. Fechado? Beleza? E essa data lucrativa em si, ela tem alguns tipos, né? Algumas categorias. Isso. Categoria é melhor do que tipo, categorias. Até vou mudar aqui. Vamos falar de categorias. Isso é muito legal para vocês irem entendendo, como que funciona aqui para mim. Porque, gente, esse ponto que o Ale trouxe das categorias das datas lucrativas, elas vão de acordo com o lugar onde você mora, o estilo de cidade que você está. Então, é importante você saber que o que funciona para a Gláucia lá em Cuiabá, oi Gláucia, bom dia, talvez não funcione para Flávia no Rio de Janeiro, entende? Então, quando você entende as categorias das datas lucrativas, você vai ver o que funciona melhor para você. E quais são as categorias, Aile, das datas lucrativas para as artesãs? Pensando bem, existem várias, porém vamos começar com, existem as categorias seriam datas, ocasiões especiais nacionais.
e regionais. Essas seriam duas principais, as duas macros, né? Algo que é no país inteiro, é algo que acontece no país inteiro, e a segunda é algo que acontece só na região dela, seja estado, seja cidade. Sim. Não, é só aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês. Das nacionais, quando a gente fala nacional, vou dar um exemplo. Vou pegar 7 de setembro, tá? Que é uma data que tá próximo. 7 de setembro é um feriado nacional e por conta de ser um feriado nacional, a gente tem muitos desfiles. O que é comum para essa data são os desfiles. Então, é uma data que, pensando em acessórios de cabelo, por exemplo, pensando em acessórios para os desfiles, tem muitas artesãs que vão vender pra caramba. Então, é uma data nacional. A gente celebra o 7 de setembro aqui no interior do Paraná, como em todas as outras regiões do Brasil. Isso significa uma data lucrativa na categoria nacional. O país todo celebra. Vou dar outro exemplo. Dia das Crianças. Dia das Crianças é dia 12 e é também dia da nossa padroeira nacional. Nossa Senhora, é uma data nacional, é uma data lucrativa e que em todos os lugares que você for do Brasil a gente vai estar falando sobre o Dia das Crianças ou o Dia da Padroeira. Quando a gente fala sobre uma data lucrativa regional, é algo específico de um estado e às vezes não é só o estado, às vezes é a região. Por exemplo, agora a gente estava fazendo uma aula para as nossas alunas, para elas fazerem um planejamento dos próximos meses, das próximas datas lucrativas, e eu tenho várias alunas que são do Nordeste. Como que é aquela data, Ali, do Nordeste? Esqueci agora. Semana da Cultura Nordestina. Isso, Semana da Cultura Nordestina. Então, assim, é uma semana que, para quem está na região do Nordeste do país, tem várias celebrações. Tem várias festas. Outro exemplo é gaúcho, né? Como que é ali? Só que aí é o mês Farroupilha. É um outro evento. É o mês inteiro. É o mês inteiro. Então, assim, é uma data lucrativa. Por quê? Porque no mês Farroupilha, que é um mês voltado para valorização da cultura gaúcha, eu não sei, pode me falar. Sim, é por causa da Guerra Farroupilha. Tá, beleza. Mas é voltado pra alegria dos gaúchos, pererê, parará. Então, assim, tem baile, tem isso, tem aquilo. O gaúcho aqui na minha frente já tá. Não, mas o que acontece, né? O pico em si acontece em setembro, por exemplo. Só que os preparativos começam 60, 90 dias antes. Tô falando do quê? Por exemplo, a minha irmã já tá desde semana passada, estamos há 2 meses, 3, e a minha sobrinha já está participando dos ensaios das comemorações. Das comemorações. Só que ela está participando dos ensaios. Obviamente que minha irmã já está pesquisando, procurando o vestido, já está procurando a sapatilha, já está procurando o laço, já está procurando a tiara para minha sobrinha. Uhum. Porque se ela deixar para setembro, ela não vai conseguir Não vai conseguir nada. Não vai conseguir. Se conseguir, vai ser muitíssimo caro. Então, quem trabalha lá, as costureiras de plantão lá... Estão a 1000 produzindo. Vendem muito. Quem faz acessório para cabelo infantil vai vender horrores. Sim. Não, e tem também, falando, né, da cultura gaúcha, esse é um exemplo de uma data lucrativa regional. Tem também, por exemplo, aqui eu estou no Paraná, mas a gente tem uma forte influência gaúcha nessa região. Então, a gente tem os bailes do CTG. Tem aqueles bailes gigantes, então assim, às vezes tem até feiras, tem eventos muito grandes. Então isso é um tipo de data lucrativa regional. E é importante que você saiba quais são os eventos. Ai, Val, eu não gosto, não importa se você gosta, se você não gosta, se você vai participar ou não. Eu só quero que você venda. Tem que gostar de uma coisa. Você tem que gostar de vender. Pra você estar nessa live, você tem que gostar de ganhar dinheiro. Se não gosta de dinheiro, sinto muito, né? Não é um bom lugar pra você aqui. Então, é importante você saber o que tá acontecendo. Você tem que estar antenado, você tem que estar ligada. Então, nós estamos mostrando as categorias para você já começar a pesquisar, já começar a se ligar o que acontece aí na tua cidade, o que acontece na tua região. Então nós temos as datas lucrativas nacionais, as regionais e nós temos também os eventos, que é um outro tipo de categoria. O que são os eventos, Val? Os eventos, eles acontecem
especificamente naquela cidade. Acontece especificamente na sua cidade. Por exemplo, rodeio. Rodeio, eu sou do interior, então é algo muito comum pra gente lá no Mato Grosso do Sul. O rodeio é um evento que acontece naquela cidade. Para a cidade, vem todo mundo da região ali para aquele evento, para aquela festa. Eu vou dar um exemplo de artesã, a Lisete. A Lisete, ela foi convidada para expor na Expo Dourados, eu acredito que é. Tem a festa, tem a exposição e aí tem o rodeio. E ela vendeu muito terrário, gente. Por quê? Porque a maioria dos peões, eles são devotos de Nossa Senhora. E a Lisete, sabendo disso, estrategicamente, ela levou terrários com Nossa Senhora. E ela vendeu pra caramba. Então, ela soube usar um evento pontual daquela cidade para vender os produtos dela. Então é importante você... Mas Val, eu não vou expor numa expo alguma coisa. Tá tudo bem. Você provavelmente vai conhecer pessoas que vão. Você pode usar estratégias para incentivar as pessoas que vão a esse evento a usar os seus acessórios. Diga, Ali. Você falando, tem alguns pontos que vários desses eventos podem ser regionais, que vão entrar na categoria regional, como pode ser nacional e até mesmo mundial. O que acontece? Copa do Mundo é um evento mundial. Ah, exatamente. Se a artesã usou a Copa do Mundo, usou, senão vai ter que esperar 4 anos para usar. Olimpíadas, mesma coisa. É um evento mundial. Ela pode usar. Agora, se não me engano, mês que vem vai acontecer a Copa do Mundo feminina. Aí eu pergunto, quantas artesãs vão usar a Copa do Mundo feminina para vender? Eu aposto que as laceiras que não venderam no ano passado na Copa não vão se ligar que tem outra Copa do Mundo e agora especificamente elas podem vender os laços. Tenho certeza que elas não sabem disso. Então, é um evento mundial. Quando que vai ser a Copa do Mundo feminina, Aileen? Se não me engano, começa no início de agosto. Ou no final de julho. Ah, tá. É esse ano. Sim, é agora. Legal. Já tá na preparação. Já tá na preparação e já tem várias empresas gigantes, como por exemplo o Visa, fazendo anúncio falando da Copa feminina no YouTube. Então, com certeza, é um evento mundial, só que é pouco divulgado. E assim, se eu fiz laço para vender na Copa do Mundo ano passado e não vendi, eu ainda tenho algum material parado que eu posso criar tanto algo material específico. quanto produto, né? Exatamente. Então, existe esse ponto. E aí, uma coisa que me veio é que seria provavelmente um ponto cego da artesã é olhar só para as datas nacionais. Eu tenho pico de venda só no Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia das Crianças. Pô, pensamento pequeno, errado. Porque se você pensa que só tem 4 datas para vender, você vai querer trabalhar só em 4 datas. E aí passa entre uma data e outra sem vender nada. Tá no vale da morte, né? Tá no vale. Normal. Exatamente. Não é normal vender só... Então, eu acredito que esse ponto é muito legal da gente reforçar e vou espirrar ali. Não é normal vender só nas grandes datas nacionais. Nas grandes datas, quando eu falo datas nacionais, é isso que o Ale falou. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Não, gente. Tem muitas datas que estão ali pedindo vendas e você pode não estar usando. Quando a gente fala aqui... uma montanha-russa, né? Exatamente. Tipo, vende na Páscoa, não vende nada até o Dia das Mães. Aí vende no Dia das Mães, aí vende um pouquinho no Dia dos Namorados, talvez. Sim. Aí não vende nada até outubro. E tem muitas artesãs que elas não vivem daquilo que elas amam fazer, que elas não vendem de 2 a 5 vezes mais. Por quê? Porque elas acabam olhando só para as datas nacionais. Se você vende só numa data lucrativa que é nacional, que é universal, que todo mundo sabe, você está cometendo um grande erro. Porque essas datas, o mais legal é que quando você olha para uma data que tem pouca gente olhando, você se diferencia.
Você vende algo que poucas pessoas estão vendendo. Você se coloca num lugar diferente das outras artesãs. E isso é muito importante para você manter o teu negócio saudável financeiramente, para você viver daquilo que você ama fazer, como também para você se colocar num outro patamar. Então, datas lucrativas não são só as grandes datas comemorativas. Como a gente falou aqui, tem as nacionais, as regionais e os eventos. E tem outro ponto aí, agora falando, né? Se ela se prepara para vender só em grandes datas, vai ser ela e todo mundo. Ou seja, ela vai brigar na concorrência. Ela vai abrir a rede social dela, só vai ver produtos da concorrência sendo vendidos. Porém, se ela usa outras datas, só vai ter ela fazendo isso. Aí ela nada de braçada para vender. Exatamente, você se diferencia muito, você vende muito mais e sabe o mais legal? É que as pessoas veem que você está antenada. Nós gostamos daquelas pessoas que estão antenadas. Quando você entra numa loja e vê só coleção de ano passado, você não vai nem querer comprar nada naquela loja. Por quê? Porque aquela loja está desatualizada. Quando você fica repetindo somente aquelas datas que todo mundo faz, a imagem que você traz para aquela cliente é que você faz mais do mesmo. É que você está desatualizada. Então é muito importante você, como artesã, ter isso. Ai, Val, vai ser um trabalho a mais? Não, não vai ser um trabalho a mais que você vai ter. Você vai se diferenciar e você vai valorizar. Pensa, um produto que tá todo mundo vendendo, você às vezes não consegue valorizar ele num preço justo que você gostaria. Agora, se você faz uma boneca, eu vi aqui, a mercearia das bonecas entrou aqui. Se você faz uma boneca, se você faz um produto exclusivo, voltado para, que nem a gente vai ter a Copa Feminina, Copa do Mundo Feminino. Copa do Mundo Feminina, vai ser só você que vai ter uma boneca daquele jeito, é só você que vai contar a história de como é que as mulheres chegaram no lugar onde elas estão hoje jogando. Então, assim, você traz um diferencial. A forma como você vai se posicionar na sua rede social ou no universo presencial vai ser diferente. Pô, se ela faz que nem as bonecas fazem, a boneca da Marta, a boneca da Flamita, acho que não vende, tá doido, vai vender muito. Ó, que Docitas falou uma coisa bem interessante. Oi, Docitas! Ela falou, me permitem fazer uma observação, que educada. Eu vi muita gente aproveitando a vibe do filme da Barbie para vender coisas que remetem a cores da Barbie. Achei muito antenado. Exatamente, sabe? Quando que me chamou a atenção essa questão da Barbie, eu acompanho algumas fotógrafas e aí eu vi, Docitas, uma fotógrafa lá do Rio Grande do Sul, a Débora, ela foi contratada pela Burger King para fazer um hambúrguer com como que se diz? Um hambúrguer com molho pink. Vocês acreditam? Um hambúrguer com molho pink. Gente, eu não achei apetitoso, mas eu achei interessante. Chamou a atenção. Criativo. E aí foi muito engraçado que eu falei assim, gente, um hambúrguer com molho rosa. E ali eu comecei a ver, falei assim, nossa, tem muitas possibilidades. Inclusive, saiu um post que a gente fez pra vocês ontem, falando sobre como usar essa data de uma maneira que você atraia clientes e venda mais. Então, assim, é uma cor, a gente tá todo mundo no clima Barbie aqui. Uma cor que tá muito ligado a... Tá todo mundo falando sobre isso. Por quê? Porque o filme da Barbie, ele tá fazendo um marketing incrível. Então, assim, a gente pode navegar nessa onda, por quê? Porque se conecta demais com as suas clientes, provavelmente, que são as crianças ou adultos, porque a galera dos 30 anos aí é todo mundo da vibe Barbie, né? A gente passou por essa fase. Então, é algo que você pode usar. Aqui a gente tá falando de um evento. O exemplo da Barbie, ele se encaixa muito porque é um evento que é o quê? É um lançamento de um filme. Sejam todos muito bem-vindos, quem tá chegando aqui agora. Diga, Ali. E aí a gente entra nas outras categorias, né? Que é filmes. Então, filme, desenho, animação. Isso aí é uma data. Por exemplo, o lançamento da Barbie, né? Depois de amanhã. É uma data lucrativa. É uma data lucrativa. Só que a questão não é uma data, um dia ou uma semana. Pode ter certeza que pelo menos 30 dias vai ficar se
falando, se vendo e vendendo o que for rosa, pink e relacionado Ou que a Barbie. tiver uma Barbie lá, O gente. que tiver vai ser vendido, não tem jeito, tá? Então aí, desenhos, animações para o universo infantil, né? Exatamente. Mas filmes como, por exemplo, esse da Barbie e em fevereiro foi o do Mario, quem aproveitou o lançamento do filme do Mario, vendeu horrores também. Exatamente. Porque qual que foi o grande lance desse tipo de filme, que são adaptações de desenhos ou jogos, né? Do Mario foi pegar um jogo e transformar num filme. É que ele não pega um público, pega vários. Tanto do Mario quanto da Barbie é infantil? É. Só que é um infantil geração. antigo. As crianças que gostavam do Mario e da Barbie, é nós. Os 30 e Entendeu? poucos são provavelmente o pai dessas crianças. Exatamente. Então, quem vai pro cinema assistir é o filho obrigado pelo pai e pela mãe. Então, pega público infantil e adulto. Então, você não tem só um público para vender. Exatamente. Não, é muito maravilhoso. legal porque já entra no tema de presentes. Então, assim, se eu tenho várias amigas que já estão fazendo aniversário aí depois da Barbie, eu vou querer pensar em um presente que tenha a ver com o tema da Barbie. Por quê? Porque conecta, porque tá ligado à nossa infância, sabe? Então, é interessante você começar a ver esse universo de possibilidades que um evento tem em uma data lucrativa. E aí, imagina a quantidade de aniversários temáticos da Barbie que não vai ter esse mês e no próximo mês. Vai ter muito. Eu acredito que pro resto do ano, porque é um tema quente, é um tema que se conecta e a Barbie, ela vem toda nessa nova abordagem. Então, é legal a gente pensar isso. Olha que legal, a Giane falou, eu faço roupas de crochê pra Barbie, tá no top. Vai que vai, Giane. Aqui a Cláudia falou, eu sou toda trabalhada no amarelo e a Barbie veio pra me desestabilizar. Então eu acho legal porque aí você pode ter um momento de diferenciação, entende? Não que você vai mudar o seu estilo, nada disso, mas você pode trazer essa cor pra dar um impacto visual no seu feed, sabe? De uma forma diferente, chamar a atenção das pessoas. E isso é algo que a gente pode trabalhar. Né? Exatamente. Tipo, você não vai mudar a tua identidade visual, identidade do teu negócio para sempre. É desses 30 dias para você aproveitar e vender. Exatamente. Então aí tem filmes, animações, desenhos, né? Eventos esportivos, como a gente já comentou, os mundiais, né? Copa do Mundo, Olimpíada, aí o Pan-Americano também, se quiserem aproveitar. E aquele do futebol? Eu vou perguntar pra Olha o que estava acontecendo esses dias aí. Tinha uma galera animada. O que era que estava acontecendo? Copa Brasil? Copa do Brasil? Sim. Copa do Brasil? É, futebol. Ah, tá, futebol. Tá. Eventos esportivos em si, eventos culturais e religiosos. Se vende. Inclusive ontem, né? Eu te mostrei. Sim. Um perfil de amigurumi. Não sei se tem alguém do amigurumi aí. Tem alguém do amigurumi aí? Cadê as artesãs das agulhas dos amigurumis, mulherada? Então, um perfil exclusivo que só faz peças de amigurumi religiosas. Um perfil nada mal, 17 mil seguidores e certeza que vende muito. Então, é específico só para data religiosa. Sim, então eventos, Ali, só vamos recapitular. Sim. O primeiro que você falou... Pra vocês anotarem aí. Ó, aí pode ser filme, animação e desenho, né? Filmes, animações e desenhos. Então, você pode ir lá no Google e fazer o quê? Digita lá no Google quais são os filmes, animações e desenhos que vão ser lançados, serão os próximos a serem lançados. Quando você faz isso, o Google vai te responder. O Google é maravilhoso. Vai falar, ó, vai ter esse, pra você já ver quais são os próximos filmes, animações e desenhos que se encaixam com o teu negócio. Beleza? Ficou claro? Depois de filme, animações e desenhos. Aí tem eventos esportivos. Que daí entra Copa do Mundo. Copa do Mundo? Sim. Copa do Mundo feminina. Entra o jogo do Brasil, não sei o que lá, não entendo nada. Então tem aí um Flamengo jogando com o Corinthians, não sei. É um momento que você pode falar sobre os laços temáticos, sobre camisetas temáticas. Eu vou dar um exemplo. A minha sobrinha nasceu, a Duda, e foi muito legal porque uma parte da família deu do Corinthians, que meu irmão torce por Corinthians, e uma parte da família deu Flamengo. Então, cada dia, a coitada
tá vestida de um... Ela ainda não se decidiu. Mas é importante a gente ver, porque assim, é um look completo, é uma farda. A criança tá fardada, então é interessante. Mas o sapato é uma cabeça. Exatamente, a gente vê isso, o quanto acontece. Então, esse negócio de futebol, gente, é um negócio muito lucrativo. Só assim pra dar um toque pra vocês. Do futebol, que é o maior, né? Que Sim. é a paixão nacional, mas usa para os outros esportes Exatamente. também. Vai subir. Então, falamos de filmes, de esportes... Eventos esportivos, eventos culturais. Eventos culturais. Val, o que é cultural? Semana da cultura nordestina, semana da cultura gaúcha, mês gaúcho, farroupilha. Pesquisa quais são as datas culturais ou que acontecem aí na tua cidade ou na tua região. Em todo o estado tem. Isso é muito legal pra gente vender, porque tá ligado às raízes. Então você conta uma história, é muito legal pensar em estratégias de venda com esse tipo de data. Fica muito mais poderoso. Ó, aí tem o evento cultural, aí dá pra juntar com um evento musical, que pode ser cultural também. Sim. Eu lembrei agora do que é, de Barretos, tem a festa do peão lá. Sim. Não sei nem quantos dias que é o negócio É lá, gigante. mas é gigantesco. Exatamente. Então é algo que pode ser usado também. E aí, eventos religiosos. Eventos religiosos é muito interessante a gente ver por quê. Porque as pessoas, elas gostam tanto de presentear alguém com essa data religiosa. Ah, eu tenho uma tia que é devota da santa tal. Então, assim, ela gosta tanto de levar um mimo, um presente, como também a gente tem encontros, eu tô lembrando aqui de igreja católica, encontro de uma capela, encontros específicos daquela religião. Então é muito importante vocês pesquisarem, até para vocês buscarem contatos com pessoas que organizam essas festas, para você conseguir estar dentro com as tuas peças. Sim. A Lucrécio, muitas festas juninas foram até semana passada por aqui. A Cláudia falou. Eu entendi que ela... Eu acho que seria lucrei muito nas festas juninas. Ah, tá, lucrei muito. Deve ser o corretor. É assim, o povo brasileiro em si é religioso, tá? É muito religioso. Exatamente, nós somos pessoas de muita fé. Independente da religião, tá? Independente. A maioria dos brasileiros tem sim uma crença, uma religião, uma fé. Uma fé, exatamente. E eles pagam muito por isso. Como eu falei, né? Ontem eu descobri um perfil muito grande de amigurumi. E umas peças muito... A gente tem uma nossa aluna da Alcilene que tá lá na lá em Recife, lá em Recife, na maior feira da Fenarte. Talvez seja Fenarte. E ela vendeu todas as peças que ela tinha levado no tema religioso. Foi muito legal e teve feedbacks incríveis. Olha só que legal. Então, eu acredito que a Cláudia falou isso. Lucrei muito nas festas juninas, perfeito. Ó, o que a... Mercearia das Bonecas. Eu adoro esse nome, Mercearia das Bonecas. Moro em uma cidade de Garimpo. Assim que eu cheguei aqui, a primeira dama me pediu pra fazer um boneco garimpeiro. Então é muito legal. Outra coisa, pensando em boneco garimpeiro... Peixoto, Mato Grosso. Aí no Mato Grosso também a gente tem muitos caminhoneiros, assim, a parte dos caminhoneiros é muito forte. E às vezes você faz um elemento que se associa ao universo dos caminhoneiros. É muito legal porque você já vai ter uma conexão com uma data específica daquela região, um evento, né? O agro, pra quem é, gente, isso, Feneart, sou de Recife, foi muito bom, ai, que legal, Daisy foi lá, então. Eu queria ter ido. Nossa, perfeito. Ela foi expor lá, será? Você foi expor, Daisy, ou você foi visitar as suas colegas artesãs? Conta pra gente. Beleza, então ficou claro. Tem mais alguma data aí, Ali? Não. Eventos, né? De eventos, não. Ficou claro pra vocês? Por que a gente trouxe essa introdução? A gente já vai falar como é que você pode lucrar mais. Eu trouxe essa introdução para abrir a cabeça de vocês. Nós que somos artesãs, a gente tem inúmeras possibilidades. O nosso mercado é um mercado rico. Por quê? Porque mexe com criatividade. E você pode adaptar, você pode ajustar, você pode criar diferentes peças voltadas para diferentes ocasiões. Beleza? Algo mais aí, Ali? Não, acredito que já tá ótimo. Né? Certo. E aí, dito tudo isso, o que são, né, datas lucrativas, quais categorias de datas existem, quais são as vantagens para a artesã que usa essas datas ao favor do negócio dela.
Assim, o primeiro ponto que eu acredito que é uma das maiores vantagens da artesã usar as datas lucrativas no negócio dela, implementar isso no negócio dela, é que ela vai começar a atrair novos clientes. Por que a artesã atrai novos clientes quando ela começa a usar datas lucrativas? Por quê? Porque as datas lucrativas, elas não são datas comuns usadas por todas as artesãs. É uma data específica. Então, é interessante quando você se posiciona de uma maneira diferente, você atrai clientes diferentes. Você atrai clientes que estão antenados, você atrai clientes que estão buscando algo novo. Então, quando a artesã, ela olha para essas datas lucrativas, ela fala, opa, eu consigo atrair novos clientes. Então, as pessoas vão buscar ela como uma referência, como um diferencial. Então, para mim, essa é a principal vantagem da artesã olhar e aplicar as datas lucrativas no negócio dela. Ali. Aí eu vou pro outro lado, né? Se ela não aplicar, assim, se ela não aproveitar essas datas, ela na verdade corre o risco de perder clientes. Por quê? Essas pessoas vão buscar em algum lugar esses produtos temáticos. Por exemplo, a Barbie tá bombando aí, vai continuar bombando por um tempo. Se a artesã não aproveita, não tem uma linha da Barbie, essa cliente que vai buscar em outro ateliê, não tem jeito. Ela vai num ateliê, ela vai numa outra loja buscar. Então ela corre risco sim de perder clientes. Exatamente. Então é importante a gente olhar para a vantagem e para a desvantagem de não aplicar custo, né? Exatamente as Qual datas o custo dela lucrativas. Não aproveitar uma Exatamente. Data? Uma outra vantagem que eu quero trazer aqui para vocês é que quando você aplica as datas lucrativas no teu negócio, você está ditando as tendências, você está trazendo as tendências, você está mostrando para as pessoas que você está antenada. Nós gostamos daquelas pessoas que mostram um direcionamento pra gente. Então, quando a artesã, ela traz as datas lucrativas, ela está mostrando que ela sabe o que está acontecendo no mercado, ela sabe o que está acontecendo na semana de moda, ela sabe quais são os lançamentos, ela não é uma pessoa tapada que só faz mais do mesmo. Então essa é uma grande vantagem da artesã quando ela aplica as datas lucrativas no negócio dela. Ela mostra que ela conhece e ela sabe das tendências, porque vocês estudam muito. Vocês têm conhecimento, só que às vezes você acaba deixando passar essa super oportunidade. E além de se mostrar atualizada e ligada nas tendências, é que ela vai aproveitar essa tendência, ou né, a palavra mais gourmetizada, o hype do momento, para vender. Porque Acho pensa... engraçado falar hype. Exato. Pensa, da Barbie, né? Esse mês que vem, vai vender. E aí, se a artesã não aproveitou, quando que ela vai conseguir aproveitar? Não tem outro. Ela vai esperar lançar um filme 2? Vai esperar lançar um desenho no ano que vem? Não tem como. Exemplo, Copa do Mundo. Quem não aproveitou ano passado, dificilmente vai aproveitar a Copa do Mundo feminina agora, porque nem sabe que existe. Exatamente. E aí vai ter que esperar mais 4 anos para aproveitar. Ou seja, você perdeu esses 4. De filmes, é um filme só. É um filme que você tem para fazer. Os eventos também, evento acontece uma vez por ano. Sim. Não, e outra coisa, nesse filme da Barbie, beleza, pode ser que façam outros, mas esse tá sendo o primeiro live action, né, com atores e tal. Então, eu acredito que os próximos não vai ser esse burburinho todo, porque já vai ser o próximo, não vai ser o primeiro. Exato. Então, quando você usa essas datas, você tá mostrando que você tá na tendência. Simone, você fez uma pergunta muito boa que a gente respondeu no post de ontem. Ontem eu fiz um post, Simone, a gente fez um post falando sobre como a artesã pode usar esse lançamento do filme da Barbie para vender mais, tá? Eu não vou te responder aqui agora, Simone, porque senão eu entro num outro caminho aqui que não é o tema da live. Mas olha lá esse post que tá no meu feed, que a gente falou sobre o tema da Barbie, tá? Beleza? Se te ficar com alguma dúvida, escreve lá nos comentários que depois eu vou lá responder vocês. Fechado, Simone? Então, tem essa questão da tendência. E olha só, outra vantagem quando a artesã usa as datas lucrativas é que ela atende uma demanda.
Existe uma demanda de clientes esperando por esses determinados produtos. A Ana entrou aqui, vou dar o exemplo da Ana. A Ana é uma artesã laceira lá do interior do Mato Grosso, Juara, certo, Ana? E a Ana, ela atendeu uma demanda específica da região dela, que lá tá tendo concursos de dança. Então ela criou vários acessórios, coisa mais linda, de cabelo para as mulheres dançarem. Então assim, ela fez muito. Esses dias ela ficou totalmente focada em produzir para essa demanda. É um evento específico da cidade dela. Se a Ana não atende essas mulheres, é uma demanda que vai estar aberta para quem? Para outra artesã fazer. Então, se a gente quer vender de 2 a 5 vezes mais, a gente precisa atender essa demanda que está esperando o nosso produto. Então, quando você cria um produto específico ou ajusta aquilo que você faz para uma data lucrativa, você atrai novos clientes, você mostra que você é uma pessoa antenada, que você entende das tendências e você atende aquela demanda que está ali aguardando o seu produto. Beleza? Algo mais, se Ari? ela não... Se tem essa demanda e ela não atende, ela é só mais uma. Sinto lhe informar, mas você vai ser só mais uma artesã que só vende na Páscoa, no Natal, no Dia das Crianças e no Dia das Mães. Exatamente. Por isso que não consegue viver daquilo que ama fazer. E aí fala assim, nossa, mas a fulana vende tanto. Às vezes, a única diferença entre você e a fulana é que a fulana senta a bunda, abre o Google e descobre quais são as datas lucrativas. Talvez ela nem abra o Google, ela simplesmente abre o Instagram e veja, Exatamente. Por que eu abri o Instagram e dos 10 posts, 8 eram da Barbie? Peraí. Tem um sinal de fumaça aí. Entendeu? O que tá acontecendo? Exatamente, não fica esperando o negócio cair do céu. Certo? Show. Então vamos lá agora, Ali, falar dos erros, certo? A gente vai falar dos erros mais comuns com relação às datas lucrativas. O que as artesãs mais erram na hora de se estruturarem para as datas lucrativas? Qual que é o primeiro erro, Ali? Eu ia dizer não se planejar. Uhum. Talvez seja antes ainda, que é nem usar a data, né? Exatamente. Talvez seja não saber que existe datas lucrativas. Talvez seja esse, não saber que existem datas lucrativas além das 4 ou 5 nacionais. Exatamente. Então, assim, eu acredito que o primeiro erro é a artesã ignorar as datas lucrativas. Gente, ignorar as datas lucrativas, sabe o que é uma pessoa que ignora uma data lucrativa? É que a data lucrativa tá ali, ó, sambando na cara dela, ela fala, não. Ah, eu não vou perder tempo com isso. Ah, sabe, orgulhosa. Ela tá perdendo dinheiro. Então, assim, não ignore uma data lucrativa. Se você, ai, Val, mas os meus clientes, você já testou? Você já sabe? Bom dia, Liciane. Bom dia, Carmen. Então, assim, não ignorem. Porque se você ignora uma data lucrativa, você está ignorando o dinheiro na sua vida também. Você está ignorando a possibilidade de vender de 2 a 5 vezes mais. Então, nós precisamos, primeira coisa, estar aberta a colocar em prática as datas lucrativas. Não é só fazer sempre do... Ai, Val, mas eu sempre faço. Gente, o mercado muda, as pessoas mudam. Nós, como artesãs, a gente precisa se adaptar. Não tem como a gente fazer tudo sempre do mesmo jeito. Se você quer vender mais, se você quer se destacar, se você quer se diferenciar da concorrência, você precisa ter isso muito claro. Então, não, o primeiro erro é ignorar. Depois que a gente falou sobre esse primeiro erro, que é ignorar, só deixa eu ler aqui o comentário da Ana. Sim, e acabou que eu não fiz o lançamento da Barbie. Tranquilo, depois você olha lá o post, Ana, tem muitas possibilidades. Não é só lançamento com relação à Barbie, tá, mulherada? Mas eu garanti as vendas das minhas clientes fiéis, exatamente. Então, agora correndo atrás da Barbie. Exato. E aí, com o post que a gente fez ontem, a gente fica claro pra vocês. É muito fácil. Vai ficar muito fácil vocês usarem esse ponto alto aí. Então, o primeiro erro é ignorar. Segundo erro, Ali. Aí vem o planejamento, né? No caso, não se planejar. Não se planejar. O que acontece? Não é a artesã fazer um post escrito
Lançamento da Barbie, faça sua encomenda agora. Não, isso não é data lucrativa, pelo amor de Deus. Não, isso não é planejamento, né? Planejamento é você sabe... É que a gente vai acabar falando sim, depois. A gente vai falar, pode ficar tranquilo que a gente vai falar como você se planejar, tá, poderosa? Mas assim, o que é o não se planejar? É você saber quais são as próximas datas, é algo que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, a gente senta, cada começo de mês a gente senta pra gente pensar quais são as datas daquele mês e dos próximos meses que elas vão utilizar. Por quê, gente? Porque se a gente não souber quais são as próximas datas lucrativas, outras pessoas vão estar ganhando dinheiro no lugar da gente. Então, nós precisamos descobrir o que é o planejamento, saber quais são as datas lucrativas e quais eu vou usar para o meu negócio. Não tem que ser no SUS, pá! Não! Você se antecipa, não é no improviso. Então, um primeiro erro é ignorar, o segundo erro é não se planejar. Não se planejar. E agora, o terceiro erro, muito comum que eu vejo, é a artesã falar, eu não vou seguir o tema da Barbie, eu não vou seguir porque eu não sigo modinha. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo os mercados mais clássicos, eles podem sim usar elementos que são tendência. Uma coisa é modinha, uma coisa é modinha, outra coisa é tendência. Você tem que saber diferenciar. E a maioria de vocês não sabe diferenciar o que é uma modinha do que é uma tendência. E acaba não fazendo e acaba vendendo menos. Vou dar um exemplo. Ah, não tá aqui minha... Ah, Ali, pega pra mim aquela minha tiara ali. Aliás, esse lama aqui atrás. Vamos lá, que vou dar um exemplo. A Dani é a artesã que faz as minhas tiaras maravilhosas que eu uso. A Dani, ela segue tendências, ela não segue modinha. É uma pessoa que estuda muito, ela é design de acessórios. Então, ela vê quais são, quando ela foi criar as minhas peças para esse ano, a gente sentou juntas e a gente pensou quais seriam as tendências para o ano de 2023. E uma das tendências estava a Barbie Core, que é essa cor pink. Então, falando dessa tendência, ela trouxe pra mim vários acessórios que estão lá em cima, não vou pegar aqui agora pra vocês, que estão nessa cor ligada à Barbie. Isso é uma tendência, isso não é uma modinha. E é uma tendência que já estava lá nos desfiles de Paris, nos desfiles da França. Então, é muito importante vocês terem isso claro. Val, eu tenho que fazer um curso de moda? Claro que não, você tem que buscar informação. É diferente. Então, vai lá e pesquisa quais são as tendências. Quando a gente fala de um evento como esse, na proporção que a Barbie ganhou, gente, até eu com a loja de açaí, eu tô entrando no clima. Por quê? Porque eu sei que os meus clientes querem. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Para com esse pensamento, eu não sigo modinhas. Não é modinha, é tendência. E aí você pesquisa e você vai ver o que faz sentido dentro do teu mercado. As tendências de inverno estão muito ligadas ao universo Barbie. Por quê, gente? Porque ano passado o inverno já acabou lá nos outros países e eles lançaram as tendências lá. Então pesquisem antes de tomar uma ação precipitada, antes de sair repetindo uma frase pronta sem saber se faz sentido ou não pro teu negócio. Beleza? Sabe o que é modinha pra mim? Modinha é trend. Uma trend ali específica, uma dancinha. Você tem que saber pesquisar o que tá ligado ao universo dos acessórios, dos artesanatos. Antes de colocar aquilo pra você, porque senão você justifica porque que você não faz. Eu não faço tal coisa porque eu não sigo modinha. E tá deixando de vender. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Ficou claro? Aqui tem alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Garden Fio a Fio. Seja muito bem-vinda. O Eunice chegou aqui.
Aqui, ó, a Gorete falou, fala sobre as frases que não podemos falar. Não, pera lá, tem 300 frases lá no feed. Tem muita. Olha o meu feed, mulherada. Pelo amor de Deus, olha o feed. É tudo que falta, planejamento, acaba ficando sempre na correria. A Lua Morena falou, a gente vai mostrar pra você o como. Beleza? Então fica aqui que a gente vai mostrar como é que você pode aproveitar. A gente tá dando essa introdução pra vocês entenderem, depois a gente vai pro passo a passo. Aqui, a Margarete falou, você fez um post a respeito. Exatamente, Margarete. Ó, aquele post você tem que imprimir, colar na testa de vocês, gente. Aqui a Glaucia falou, algumas vezes eu vejo que não irá ferir... Algumas que vejo que não irá ferir o que eu acredito e eu não vou passar vergonha na internet, ver se cabe no meu negócio, nas possibilidades de aplicar. Exatamente. Exatamente. É sempre assim que a gente analisa se vai fazer sentido naquilo que a gente está fazendo. Oi, Cíntia, bom dia. Caiu aqui sem querer. Acabei ficando. Que bom, Artes. Carla Bessa. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito bom seu conteúdo, Fátima. Obrigada. Beleza, Ali? Finalizamos aqui a parte dos erros, agora vamos para a parte prática? Eu acredito que aí, junto com isso, as minhas clientes não gostam, não usam. Pô, será? Você já testou? É isso. Essa é a pergunta, né? Tipo, como é que você sabe? Exatamente. Tudo é teste, gente. Você fez a pesquisa com as suas clientes? Você perguntou lá? Elas te falaram? Se elas não te disseram, eu não gosto da Barbie, eu não quero saber da Barbie, essa informação tá errada. Entendeu? Então, exatamente. Eu não vou falar, as minhas clientes não gostam se eu não perguntei. Se eu não perguntei, se eu não conheço a minha cliente ideal a fundo, porque às vezes ela pode até falar da boca pra fora que ela não gosta, mas depois quando você traz algo pra ela, ela se conecta e compra. Porque às vezes ela tem vergonha de falar. Imagina uma mulher de 30 anos falar que gosta da Barbie. Pelo amor de Deus. Não é toda mulher que vai falar, mas quando eu vejo um acessório inspirado na Barbie-Co, quando eu vejo um laço, vou pegar o exemplo da... que mandou os laços, a Jacirene. Jacirene mandou aqueles laços super chiques, muito estilosos, todos muito no estilo Barbie-core, sabe? Bem no estilo Barbie, aquele laço eu usaria, entende? Porque depende de como você apresenta o seu produto. Depende da forma como você ajusta. É só inserir no contexto, sempre contar a história. Eu acredito que esse é o ponto mais importante. Eu tava montando uma estratégia para uma marca que eu presto consultoria essa semana sobre a Barbie, e foi muito legal porque o contexto que eu montei para ela foi que todas nós, a gente tem uma Barbie dentro da gente, não importa a idade, não importa aquilo que a gente faz, a gente sempre tem um momento Barbie. O que é o momento Barbie? É o momento que a gente tira para cuidar da gente, o momento que a gente olha pra gente. O momento que a gente faz a nossa unha, que a gente hidrata o nosso cabelo. Então você merece, entende? Que é tudo uma forma como você traz aquilo. Aqui a Garden falou, só podemos fazer a cor de rosa? Não, olha o post. Olha o post que a gente colocou ontem lá no feed. No fio a fio não, olha o post que a gente colocou no feed, tá, Garden? Porque a gente falou exatamente sobre isso. Não é só rosa, gente. Tem um universo Barbie, beleza? Bora lá, Alice, senão a gente vai sair daqui só 3 horas da tarde. Então agora a gente vai para como é que a artesã pode usar as datas lucrativas. Beleza, vamos lá? Ó, vou só ler o último comentário e já vou aqui. A Artes Carla Bessa. Eu pintei uma calça personalizada, mas foram os personagens da Disney. E eu pensei que os meus clientes não iam gostar. E no domingo postei a calça e o pessoal amou. Gente querendo fazer encomenda. Exatamente. Sempre faça um teste. Sempre faça um teste, porque a gente se surpreende. Beleza? Vamos lá. A Fátima falou, sempre vale a pena experimentar. Exatamente. O Ale, ele tem uma frase que ele diz muito para as nossas alunas, até uma frase clichê assim dele que ele fala, tudo é teste. Ah, você sabe se isso dá certo? Tudo é teste, a gente precisa testar. Então, a mesma coisa é com o rolê da Barbie, da Disney, do futebol. Você testa e aí você vai ver. E às vezes a gente se surpreende. Beleza? Vamos lá, Ali. Como é que uma artesã pode aproveitar as datas lucrativas para vender de 2 a 5 vezes mais? Tem 5 passos
5 passos. Anotem aí, 5 passos para você aproveitar as datas lucrativas. Passo 1 é o planejamento semestral. Semestral, ou seja, 6 meses. Né? Semestral de 6 meses. Sim, e por que eu acredito que você que é artesão, você precisa fazer um planejamento semestral para usar as datas lucrativas da melhor maneira? Porque pode ser que aquela cor específica você tenha que pedir pela internet. Pode ser que demore para chegar. Pode ser que o corante que você quer usar no teu produto não tenha na sua cidade. E aí você precisa pedir e vai demorar para chegar. E outra coisa, quando você se antecipa, você compra num preço muito bom. Eu vejo muito a Ana que mora lá em Juara, no Mato Grosso. Gente, Juara é longe, é lá no Mato Grosso, lá em cima. Ela precisa se planejar e se antecipar para não correr o risco de chegar numa data e ela tá sem o material para fazer os produtos, criar as coleções dela para aquela data. Então, assim, planejamento para artesã é muito importante que ele seja de 6 meses. Para quê? Para você não pagar mais caro, para você não ficar fazendo as coisas em cima da hora, para você não passar noite sem dormir. Então, assim, já faça esse planejamento semestral. Como é que eu começo a fazer o meu planejamento, Val? Começa a pesquisar as datas nacionais, regionais e os eventos que vão acontecer dentro desses 6 meses. Beleza? Ficou claro? Diga, Ali. E aí depois, a segunda parte desse planejamento é o planejamento do quê? Das peças, coleções ou linhas que ela vai lançar. Se ela viu que vai ter 3 datas, vai ter 3 lançamentos de filmes que ela pode aproveitar, ela vai ver que peças ela vai criar, é o planejamento de peças, linhas ou coleções, lançamentos. Exatamente. Tendo isso claro, ela pode fazer isso que você falou, comprar os materiais antecipadamente, pagar mais barato, ter certeza que o material, que a matéria-prima vai chegar. Que vai chegar para ela conseguir fazer, lá, exatamente. Assim, a gente vê isso lá no Nordeste também, né? Tem Sim, várias alunas que moram no Nordeste que e que o material demora para chegar e é caro. Exatamente. Então, às vezes surge algo, surgiu uma grande ideia para semana que vem, semana que vem não dá, porque o material não vai chegar até a semana que vem para eu fazer e lançar. Exato. E aí, olha só que legal. Quando você faz esse planejamento semestral dos próximos 6 meses, poderosas, você consegue comprar esse produto junto. Então, assim, o teu frete vai ficar mais barato, você vai conseguir se organizar e você vai conseguir pensar. Porque, assim, não precisa ser o lançamento de uma coleção, pode ser uma peça, pode ser uma linha específica. E para isso, você precisa ter tempo hábil para se organizar. Porque quem é artesã que sabe, sobre pressão é muito difícil funcionar, é muito difícil ser criativa sob pressão. Então, nós precisamos ter isso muito claro. E para você ter essa tranquilidade, esse tempo para você se organizar, é fazendo esse planejamento de 6 meses. Isso vai trazer um alívio na cabeça de vocês. Ficou clara essa parte? Então, o primeiro passo para você usar as datas lucrativas para o teu negócio, aí no artesanato, é você começar a fazer o planejamento dos próximos 6 meses e já definir, eu vou fazer peças, eu vou fazer uma coleção, eu vou criar uma linha, o que eu vou fazer para usar essa ocasião da melhor maneira possível. Beleza? Ficou claro? Me avisem aí se vocês ficarem com dúvida, escrevam também, tá, poderosas? E o passo 2, a gente meio que já entregou uma parte do passo. Sim. Que é a definição, né? Definição se vai fazer um lançamento, se só vai trazer, só entre aspas, né? Sim. Uma novidade. Ou também você define se você, ao invés de querer criar algo, vender algo, você vai fazer um conteúdo. Porque a gente está falando de data lucrativa, sim. Mas, por exemplo, se você usar uma data para trazer conteúdos, você vai usar essa data neste momento não para vender, mas de conexão, de engajamento. Você vai engajar. Aí você vai usar essa data como um primeiro passo para poder fazer um lançamento de vendas depois. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar as diferenças. Eu acredito que agora nesse segundo passo, aqui a gente só citou, no planejamento a gente só citou. Agora a gente vai definir o que é cada coisa. Quando você lança, você traz algo
novo. O lançamento, na maioria das vezes, o lançamento ele é um lançamento de uma coleção. O que é uma coleção? É no mínimo 3 produtos. No mínimo 3 produtos. Então, você pode fazer o lançamento da Barbie com... Vou pegar o exemplo das meninas do crochê. Você pode criar a mesa da Barbie. E aí tem o suplá, tem o porta-copos e o trilho de mesa. Isso, você cria ali as peças que são, como que a Barbie montaria a mesa dela? Até 3, eu acredito que mais de 3 já é uma coleção, menos de 3 é uma novidade que você traz. Isso a gente precisa ter muito claro, porque são estratégias diferentes. A novidade, você às vezes não precisa gerar um processo de antecipação, você não precisa ter um alinhamento de marketing como a gente tem para fazer o lançamento de uma coleção. Na novidade, você traz menos peças. Então pode ser que você fale, não, Val, eu vou criar uma peça ligada ao tema da Barbie. É uma novidade, não é um lançamento. É uma novidade que você está trazendo, você está criando aquela tiara na cor da Barbie, na Barbie Core. Beleza? Isso é muito importante. Ou você pode trazer conteúdo. Como assim, Val? Vou dar um exemplo. No tema da Barbie, você pode trazer conteúdos que estejam ligados. Você pode pegar os produtos que você já tem, e você pode trazer aqueles produtos conectados com o tema da Barbie. Então, não necessariamente a cor de rosa. Alguém falou, Val, Barbie é só rosa? Não. Tem a Barbie que é médica, tem a Barbie que é veterinária. Você pode trazer vários elementos ligados ao universo da Barbie. Tem várias cores, se vocês buscarem lá no Pinterest, colocar lá a paleta de cores da Barbie, você vai ver que tem várias cores. Então, você pode trazer um conteúdo. Quais são as tiaras que a Barbie usaria? Qual é a maquiagem? Qual que é a roupa? Como que a Barbie arrumaria a mesa? Como que a Barbie arrumaria o quarto? Como que a Barbie... E aí você traz ali um conteúdo. Tô dando o exemplo da Barbie porque tá muito em alta. Vou dar o exemplo dos avós. Tava dando uma consultoria ainda esse fim de semana falando sobre o Dia dos Avós, que é essa semana, 26. Sábado, 26 de julho, Dia dos Avós. 26 de julho, Dia dos Avós. Então, tava fazendo um levantamento de conteúdo. Por quê? Porque vai ser conexão. Então, o que a gente pode falar sobre os Dias dos Avós? Eu posso falar sobre receita de vó, posso falar sobre história de vó, posso falar sobre muitas coisas ligadas, atividades, hobby que a sua avó gostava de fazer, foto com vó. E, gente, é um universo. E aí você traz um conteúdo que gera essa conexão. E aí, apresentando seu produto, dessa forma você vai poder vender depois, entende? Para esses produtos que você está apresentando. Então, o conteúdo, você não vai fazer uma venda direta, digamos assim, mas você traz uma conexão com aquilo que você faz e isso mostra que você tá antenada. Aqui a Glaucia fala, dia 20 é dia do amigo. Sim, dia 20 é dia do amigo. É outro conteúdo de conexão que você pode trazer. Eu coloquei um Reels essa semana, acho que foi... Domingo, falando sobre as datas de julho. E tá lá o Dia dos Avós, Dia do Amigo. E aí o pessoal falou, e a Barbie? Eu falei, calma, gente, que vai vir um post sobre a Barbie. Beleza? Mas é uma excelente data também, Glau. Dia do Amigo. Dá pra pensar várias estratégias de venda, inclusive. Pra ela. Ficou claro essa definição do que é um lançamento, o que é uma novidade, o que é um conteúdo? Beleza? Você não necessariamente precisa, gente. Ah, meu Deus, eu vou ter que comprar aplique da Barbie. Não. Provavelmente você deve ter aí uma fita rosa. Provavelmente você deve ter uma linha rosa. Provavelmente você deve ter alguma coisa rosa que você pode trazer para esse universo. Beleza? Então, se não desespera. Pensa nas alternativas com aquilo que você tem. Você não precisa, meu Deus, ir lá na internet e gastar mundos e fundos. Não, você precisa ser estratégica. Então, lê o post que a gente fez sobre a Barbie e pensa esse post para as outras ocasiões também. Você pode adaptar. Certo? Ficou claro para vocês? Beleza? Diga, Ali, você tem algum ponto a acrescentar? Tá ótimo. Tá. Passo 3. Então, passamos pelo planejamento semestral, pela definição. Agora é a produção. Produção. Produção do quê, Ali? De duas coisas principais. Primeiro, das peças.
do artesanato. A artesã tem que produzir, não é só, legal, gostei da ideia e não fazer nada. Tá muito bem, tá muito bom. Não adianta muita coisa. Então, o passo 3, ela vai produzir as peças e a produção dos conteúdos. Gente, aí peças, você não precisa fazer um caminhão de peças, pelo amor de Deus. Lembra que tudo é teste? Então você faz uma peça de cada. Se você vai fazer uma coleção com 5 peças, você vai fazer uma peça de cada. Vou pegar o exemplo da Cláudia aqui, que trabalha com peças em feltro. Ela vai fazer as peças ali do universo Barbie. Pode fazer uma Barbie, trocar roupa de Barbie, essas coisas, entende? Bolsa da Barbie, cabelo da Barbie, essas coisas. Então, ali você faz algumas peças para você produzir o seu conteúdo. Quando eu falo produção de conteúdo, o que eu estou falando? O que você está querendo dizer, Val? Estou falando sobre fotos e estou falando sobre vídeo. Por quê? Porque esse conteúdo é o que você vai usar nas suas redes sociais. E quando eu falo rede social, eu estou falando Instagram, Facebook, WhatsApp. Beleza? Basicamente todas essas redes sociais. Então a gente precisa ter esse tempo hábil de produção das peças e do conteúdo. Isso precisa estar no teu calendário. Por isso que o passo 1 é o planejamento. Exatamente. Se ela se planejou, ela não vai estar na correria. Não deu tempo de fazer foto. Pelo amor de Deus, não deu tempo de fazer foto. Tem que estar lá no teu calendário. Tá, domingo é o dia que eu vou fazer as peças. No sábado, domingo eu vou fotografar. Domingo eu vou fazer os vídeos. Então a gente precisa ter esse passo 3 da produção. Produção das peças e produção do conteúdo. Por quê, gente? Sem conteúdo não tem divulgação. E sem divulgação não tem vendas. Então, aí, nesse caso do conteúdo, né? Alguns erros comuns é não fazer os conteúdos. Que aí a artesã vai lá, posta uma foto escrito lançamento e acha que vai vender. Novidade, vem aí. E aí posta uma foto só e acha que vai vender. Não vai. Não vende. Segundo erro é não antecipar, ou seja, não falar que está produzindo algo nesse tema. De novo, não é postar uma foto escrito lançamento, clique no link do WhatsApp e compre. Não é assim. Então, nesse antecipar é o processo de produção, que são os vídeos, principalmente. Exatamente. Fotos e vídeos. Fotos e vídeos. E aí, não vou entrar mais no conteúdo e tal. Sim, porque eu entendi o que você falou. Só vou complementar porque o Ale segurou a língua dele. É você documentar o processo, é você fazer vídeo produzindo, é você ter isso, mostrar isso para sua audiência. Porque se você não falou nada que você vai fazer algo da Barbie, aí chega dia 20, que é o lançamento, você simplesmente posta alguma coisa da Barbie, tem grande chance de você não vender. Por quê? Porque você não preparou as pessoas para comprar, gente. A compra, ela vem de uma preparação. E essa preparação passa pela produção das peças e produção do conteúdo. Beleza? E olha que louco. Quando ela não faz antecipação, o que acontece? A cliente dela vai comprar da concorrente. Sabe por quê? Porque ela achou que você não ia fazer nada. É isso aí. Exatamente. Eu pensei que você não ia fazer nada da Barbie, não vi nada no teu Instagram. Não vi nada, você não me falou nada. Fui na artesã do outro lado da rua que tá há 10 dias falando que vai fazer algo. Eu fui lá e já comprei. Exatamente. Cláudia falou, agora é pensar dia das crianças. Dia das crianças é dia 12 de outubro. Hoje é que dia? 18 de julho. Hoje é dia 18 de julho. Ainda tem muita data em agosto, que eu acredito que dá tempo de vocês se utilizarem. Agosto e setembro. Nossa. Não, ela falou para se antecipar. E o planejamento depende. Tem, essas etapas, elas não necessariamente... Eu não sei o que ela vende. Né? Ela vende peças em feltro. Feltro, tá. Aqueles bonecos em feltro e tal. Então, assim, esse passo... Por que eu falei dos 6 meses? Para você conseguir se ajustar. Mas você não precisa pensar só nas datas daqui 6 meses, tá, Cláudia? Você pode olhar para aquilo que você tem dentro do seu ateliê e ver como é que você pode seguir essas etapas com aquilo que você já tem. Os 6 meses é importante para que você se planeje para todas as próximas datas. Mas eu acredito que tem muita data aí antes do Dia das Crianças. 90 dias. Tem muita coisa. E isso é olhar o quê? Só para as grandes datas. Não fica olhando só para as grandes datas. Olha também, o feltro é um universo de possibilidades. Olha para as datas religiosas, tem muita coisa acontecendo aí.
Beleza? 4. Ficou claro? Produção ficou claro? Antes da gente ir pro passo 4, produção das peças e produção do conteúdo ficou claro pra vocês, poderosas? Avisem aí, mandem um sinal de fumaça, gente, porque a gente fica aqui falando, não sei o que tá acontecendo aí. Vocês estão entendendo? Aperta no coração pra eu saber que vocês estão entendendo. Me contem. Ah, estão entendendo. Os corações estão subindo aqui porque vocês estão entendendo, graças a Deus. Vamos lá então, Ai. Passo 4. O passo 4 é algo que poucas usam e dessas poucas, menos ainda sabem fazer do jeito certo. É o que, Ai? São os anúncios online. Tem gente que conhece como patrocinado, tem gente que conhece como turbinar, tem gente que conhece como... É anúncio. É anúncio online. Sim. Em outras palavras, é você colocar dinheiro na ferramenta, seja qual for, e entre aspas... Peraí, só, ferramenta, digo, Instagram, Isso. Facebook ou WhatsApp, tá? E no caso o Google também, é para Sim. elas, se fossem pro Google, iam vender muito. Mas enfim. Ou seja, você pagar para a ferramenta, pro Instagram, vamos falar do Instagram então agora, do Instagram mostrar o teu produto para mais pessoas. Querendo você ou não, gostando ou não, o teu post, o teu vídeo, não chega... Vou me arriscar a dizer que não chega nem a 2% do teu público, tá? Se você tem 1.000 seguidores, o teu post não chega Que triste. a 100 pessoas. Não chega. E aí você precisa fazer o quê? Patrocinar. O que é o patrocinado, Val? Quando eu vou lá, coloco dinheiro no meu post, escolho um post de uma maneira estratégica. Aqui, se eu tô falando de uma data lucrativa, eu vou escolher um post ligado a essa data lucrativa, coloco dinheiro e falo assim pro Instagram, mostra para esse tipo de pessoa aqui, amigo. E aí ele vai mostrar para esse tipo de pessoa. E aí, se a artesã usar o botão turbinar, que é o mais simples, fácil e rápido, ela só entre aspas, Sim. porque já é uma grande coisa, Sim. alcançar novas pessoas. Se ela usa o gerenciador de anúncios, que é muito mais estruturado e traz muito mais resultado, ela consegue inclusive mostrar para os seguidores dela. Quando ela aperta o botão turbinar, não são os seguidores dela que veem o anúncio dela. Então, se ela quer que os seguidores dela vejam o anúncio dela, ela tem que usar o gerenciador. O gerenciador de anúncios. Esse é um passo um pouco mais avançado, mas que traz muito resultado. Gente, falando em resultado, eu vou citar aqui algumas alunas que tiveram resultados incríveis com anúncio. Aqui, ó, Margarete falou, não entendi. Eu vou repetir. Passo 4 para você usar a data lucrativa para vender de 2 a 5 vezes mais é você... Provavelmente, vocês quando estavam navegando pelo Instagram deve ter aparecido uma imagem ou um vídeo e nesse vídeo estava escrito patrocinado. Se um vídeo estava escrito patrocinado ou uma foto, isso significa que a pessoa colocou dinheiro, ela fez um Pix, pagou um boleto, alguma coisa para o Facebook mostrar aquele conteúdo, uma foto ou um vídeo ou qualquer coisa ali da rede social para você. Ela pagou. E por que isso é importante? Porque a nossa rede social, ela tem pouco alcance. Mas quando eu vou lá e coloco um dinheiro e peço para ela mostrar para determinadas pessoas, eu consigo alcançar muito mais pessoas. E tem duas formas de você fazer esse patrocinado. Você pode apertar o botão turbinar, que é bom, mas não é ótimo. É bom. Mas se você é bom para começar. Mas se você vai para o gerenciador, que é uma outra ferramenta do Instagram e do Facebook, você consegue direcionar de uma maneira muito mais assertiva as pessoas que você vai mostrar. Sim, você consegue escolher, poderosas, para quem você quer que o seu artesanato apareça. E você escolhe para aquelas pessoas que têm maiores chances de comprar o seu produto. Isso aumenta as suas chances de vender o seu produto. Ela pode literalmente,
vai fazer o lançamento da Barbie? Mostrar para a cidade toda que ela está fazendo o lançamento da Barbie. Exatamente. Você pode Esse é o mostrar poder. para sua cidade, você pode mostrar para o seu bairro. Então, você é muito poderoso. Eu vou dar exemplo de 2 artesãs que veio aqui na minha mente agora, que usaram os anúncios e venderam muito bem. Lisete. Caraca, a Lisete vendeu muito bem. A Dani vendeu pra caramba. De São José dos Campos. São José dos Campos e a Lisete de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tem outras alunas também que estão usando a ferramenta. Então, esse é o poder do anúncio. Então, o 4º passo para você usar a data lucrativa, para você vender mais, é fazer anúncio daquele produto ou daquele conteúdo especificamente que você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo da... Como que é o nome dela que faz os sabonetes lá de Juara? Clerim. A Clerim fez uma box de sabonetes escrito Avós. Coisa mais linda, avó. É um conteúdo que tá pronto para ser patrocinado, tá pronto para ir pro anúncio. Por quê? Porque ele já tá falando dessa data, ele já tá contextualizando, não tá vendendo diretamente, mas tá apresentando um produto para uma data especial. Então, o anúncio é isso, é você colocar dinheiro na ferramenta para você mostrar o seu artesanato para quem realmente vai comprar o seu produto. Então, quando você faz isso para uma data lucrativa, você aumenta ainda mais a chance de vender o seu produto. E o potencial de retorno é muito grande, né? O potencial de retorno é muito grande. Primeiro porque tá barato de anunciar. Tá barato, gente. Aí Baixou o preço do anúncio, hein? Pensa, né? Agora tá R$5 por dia. Ou seja, se eu anunciar por uma semana, R$35. Quantos produtos eu tenho que vender para recuperar R$35? Sim. Não, e olha só, pensa assim, com R$5 eu consigo alcançar quantas pessoas? O que eu faço? Você talvez Às vezes com R$5 você consegue alcançar 1.000 pessoas, Ali? Não. Com quantas pessoas, mais ou menos? Depende da cidade, depende da... eu tenho que ver a configuração, mas 5 para alcançar 1.000 é muito. Eu acredito que não, mas vai depender das configurações do público dela, né? Mas com R$5 você consegue alcançar muitas pessoas e pessoas certas. Então, isso é importante a gente ter claro. Eu não vou olhar agora, Sim. não termina hoje essa... Exatamente. Beleza? Ficou claro? Pra quem tava com dúvida, Val, não entendi. Agora entendeu, Gorete? Me conta aí. Anúncio é algo que as artesãs precisam dominar, se elas quiserem se destacar, gente. E não é bicho de 7 cabeças, é você aprender a fazer do jeito certo. Aprender a fazer do jeito certo, ninguém te segura mais. Passo 4, então vamos para o passo 5. Agora nós vamos para o passo de número 5, para você usar as datas lucrativas para vender de 2 a 5 vezes mais. Qual é o passo de número 5, senhor Alexandre? É fazer novas parcerias. Falo nós, mas talvez para algumas artesãs seja a primeira parceria. Exatamente. Usar a data lucrativa para olhar as possibilidades de novas parcerias. O que são parcerias, Val? A parceria, ela pode ser uma pessoa que vai colocar o teu produto no estabelecimento dela. A parceria pode ser uma pessoa que vai apresentar o seu produto. Parceria pode ser uma pessoa que vai divulgar o seu produto. Então, assim, existem inúmeros tipos de parcerias, existem vários tipos de parceria. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte: quando você usa uma data lucrativa, você aumenta as chances de fechar parcerias. Por quê? Porque você está à frente, você está falando sobre uma tendência. E provavelmente quando você fala sobre uma tendência, sobre algo novo, as pessoas ainda não viram ninguém falando sobre isso, utilizando esse produto. Então, você aumenta muito as chances de fechar uma parceria. Se você chega numa loja, uma loja de luxo infantil, vou pegar uma loja de roupa infantil, e você tem os laços da Barbie, se você chega essa semana, você tem grandes chances de fechar uma parceria com essa loja. Se você trabalha com um produto específico e você mostra que você está antenada nessa tendência, você tem grandes chances de fechar uma parceria. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui no passo 5 é, depois que você se planejou, depois que você definiu se você vai lançar, se você vai trazer novidades, se vai produzir conteúdo, depois que você fez a produção das peças, dos conteúdos, depois que você fez os anúncios, eu iria para o passo 5, que é a hora que você fecha parcerias, provavelmente aí na sua cidade ou em outros lugares.
As parcerias, elas são muito poderosas, por quê? Porque é por meio de uma parceria que o seu produto chega sem você precisar chegar. Inclusive, lá no planejamento da primeira, ela pode também planejar se vai fazer parcerias. Ah, tá. No passo 1, ela já acrescentar se ela vai fazer parcerias ou não. Sabe o que eu pensei? Aonde que eu faria parceria? Cara, no cinema. Onde que vai passar o filme? Todo mundo vai pro cinema. Não sei se eu consigo fazer parceria diretamente com o cinema, mas com as lojas em volta, a chance é que sim. Ou com os funcionários, eu posso dar os funcionários usar o meu produto, ter uma tag, ter alguma coisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, você pode olhar as possibilidades de parceria. Parcerias são formas poderosíssimas de um artesão vender mais e não precisar colocar muita energia. Você precisa saber fechar uma parceria de sucesso. Então, o passo de número 5 poderosas são novas parcerias. Não deixe de fechar parcerias por medo, por preconceito, mas eu já fechei uma vez e não funcionou. Um erro não define tudo. Não define que parcerias, meu Deus, é sempre assim. Não, às vezes você não soube fechar uma boa parceria. Então, é muito importante a gente ter isso claro. Quando você quer usar as datas lucrativas com todo o potencial que elas têm, busquem parcerias. Combinado? Fechado? Porque assim, outro ponto muito poderoso que eu vejo as parcerias é você vender sem você precisar sair de casa. Quando você tem parcerias, o teu produto vai estar lá no hype, no point, onde a galera tá indo, e você não precisa sair de casa para fazer essa venda. Então isso é muito poderoso. Certo, Ali? Algo a mais? Não, chega. Aqui estão os 5 passos de como é que a artesã pode usar as datas lucrativas para vender de 2 a 5 vezes mais. Beleza? Nossa, foi uma super aula hoje aqui pra vocês. Live, cobrar. Um beijo no coração. Muito obrigada pela presença de vocês. E o único pedido que eu tenho para vocês é o seguinte: clica em compartilhar e manda essa live para uma artesã que às vezes não sabe nem que existem datas lucrativas. Para uma artesã que está pensando de desistir de viver daquilo que ela ama fazer, porque ela não sabe estratégias certas para vender o produto dela. Então compartilha com ela essa live, esse é o meu único pedido para vocês. Um beijo no coração. Ali, algum recado? Tchau. Tchau, um beijo, fiquem com Deus, até. Tchau.